gente. E precisa fazer parte. É para fazer parte. Porque não dá para servir a Deus sem orar. Porque a oração é diálogo. Não dá para dizer que eu sirvo alguém se eu não tenho diálogo com ele, se eu não converso, se eu não conheço. Então a oração é a particularidade da vida cristã. Mas quando se trata de clamor, eu entendo que clamor é a necessidade urgente de alguém que precisa com urgência de algo. Então alguém já entende que não é só orar. Já passa para a parte do clamar, porque a pessoa está carente, está precisando de uma solução urgente. Então há essa diferença entre a oração e o clamor. A oração é algo diário, é algo que eu tenho que fazer constantemente, mas o clamor já é algo urgente. É uma necessidade que eu preciso que seja sanada para ontem. Então eu já entendo que eu não tenho só que orar, eu tenho que clamar, porque eu já estou desesperada, então eu vou começar a clamar. Eu vou começar a gritar, eu vou chamar a atenção de Jesus de alguma maneira. Então eu vou começar a apelar para o clamor. Então quando nós deparamos com essa palavra, nós já sabemos que Jesus veio à terra com uma missão de morrer, mas antes de morrer ele exerceu um ministério muito lindo. Um ministério que foi anunciado pelo profeta messiânico Isaías. E nós sabemos que Jesus ele vai nascer, vai crescer em graça e em conhecimento, vai ser batizado. Jesus vai passar uma temporada no deserto levado pelo Espírito. E eu entendo que aquele deserto que Jesus passou foi um preparo do seu ministério. Nós já sabemos isso porque Jesus, quando sai daquele deserto, Jesus inicia o seu ministério profético de ganhar vidas, de preparar pessoas, preparar discípulos, homens, para dar continuidade à caminhada que em um momento ele vai parar de fazer. A obra que em um momento enterra, ele vai parar de executar, alguém vai precisar dar continuidade. Então Jesus agora vai preparar esses homens para dar continuidade a essa obra. E a Bíblia vai nos falar que Jesus, aleluia, no seu ministério fez muitos milagres, curas, libertações, transformações. Não tinha lugar que Jesus passasse que não houvesse sinais de que ele passou pelo lugar, porque Jesus era alguém que tinha propósito em cada lugar que entrava. Jesus não entrava em um lugar se não tivesse algo para ser feito. Então eu entendo que se Jesus entrou nessa casa nessa manhã, é porque há um propósito dele neste lugar. Porque Jesus não anda sem propósito. Então a Bíblia vai nos falar que aonde Jesus entrava, algo acontecia. Aonde ele passava, algo acontecia. E todas as vezes que Jesus passava é porque tinha alguém precisando dele. Ou tinha alguém precisando de uma cura, ou de uma libertação, ou de uma transformação. E certa feita Jesus agora está saindo de Jericó com os seus discípulos. A Bíblia vai nos falar que existia um homem. Quem é esse homem? É ninguém. Que Deus vai transformar em alguém porque vai ter um encontro com ele. Porque ninguém é ninguém, mas quando encontra com ele, ele torna alguém. Então quem é Bartimeu? Um cego, um mendigo. Quem é Bartimeu? Alguém que está ali à beira do caminho, mendigando. Alguém que está à beira do caminho, dependendo das pessoas. Alguém que está à beira do caminho, dependendo de uma esmola, dependendo de uma moeda, dependendo, aleluia, de uma providência momentânea. Porque a esmola que ele recebia era para suprir as suas necessidades diárias, momentâneas, necessidade do momento. Só que um dia, aquele homem vai ouvir falar que vai passar alguém que não vai suprir só a necessidade momentânea. Ele vai ouvir falar que vai passar um homem que não vai suprir a necessidade só do dia. Ele vai ouvir falar que vai passar um homem que já curou uma mulher de um fluxo de sangue, que já levantou o filho de uma viúva de dentro do caixão, que já está fazendo milagre, que a fama já está percorrendo do que ele está fazendo. Então alguém sabendo que este homem vai passar, não vai perder a oportunidade de poder chamar a atenção dele e ser alcançado por ele. Aleluia! A pergunta é, aonde você está? Em que posição você está aqui nesta manhã? Você está na posição daqueles que estão na beira do caminho mendigando? Clamando, gritando? Ou você está na posição daqueles que estão à beira do caminho, aleluia, se vitimizando e não acreditando no que ele pode fazer? Porque Bartimeu era mendigo, certo? Bartimeu estava à beira do caminho, sim. Bartimeu tinha uma capa de identificação, sim. Que aquilo ali mostrava que ele tinha direito, que ele podia mendigar. Porque tudo que ele recebia naquela capa. E o que é que vai acontecer? Bartimeu vai ouvir, Jesus vai passar. Jesus está passando. Então aqui, sempre na vida a gente tem uma questão. Escolha. Eu escolho se eu quero continuar como eu estou, ou se eu quero que a mudança chegue na minha vida. Eu escolho se eu vou me levantar ou se eu vou continuar prostrada. Eu escolho se eu vou continuar chorando ou se eu vou mudar esse estado que eu estou vivendo agora. Tudo na vida é questão de escolha. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Bartimeu, por não enxergar, ele não sabia exatamente onde Jesus estava. Porque nós sabemos que a cegueira, de certa forma, é uma deficiência física, a qual aquela pessoa ela precisa ser levada por alguém, ela se torna dependente de alguém. Então Bartimeu, ele não sabe exatamente aonde Jesus está, mas ele ouve falar que ele vai passar. Então qual é a ferramenta que Bartimeu tem? A boca. Eu não enxergo, mas eu ainda tenho a ferramenta para poder utilizar para que ele venha me alcançar. Eu até não estou vendo, mas eu ainda tenho uma ferramenta que pode ser utilizada para que ele possa me alcançar e me enxergar. Porque eu não vejo a baia da camote choramando a graça. Eu até não consigo enxergar onde ele está, mas através do que eu tenho, ele pode me enxergar. Bartimeu não podia ver onde Jesus estava, mas através do que ele tinha, ele podia fazer Jesus enxergar o lugar onde ele estava. Então o que é que Bartimeu vai fazer? Eu sou alguém que depende das pessoas. As pessoas só querem me dar esmola. Mas se eu pedir alguém para me levar ao mestre, todo mundo está precisando dele, então ninguém vai me ajudar. O que eu recebo é esmola. Então se eu não quero mais receber o que eu estou recebendo, eu preciso mudar a minha forma de busca. Se eu não quero mais viver de esmola, eu tenho que usar a ferramenta que eu tenho para que o mestre me veja, me alcance e me ouça. Porque se ele pedisse alguém do meio da multidão, vem cá, pega na minha mão, me leva até ele. Talvez alguém ia dizer assim, mas eu também preciso dele. Se eu levar você, a sua situação pode ser vista primeiro e eu vou continuar esperando. Então talvez alguém não ia querer ajudar. E ele entendendo que está na dependência das pessoas para receber esmola, ele diz, chega de eu receber esmola. Meu Deus. Porque quem vai decidir a rotina, o roteiro daqui para frente é você. Porque a promessa é dele, mas o posicionamento é seu. A cura vem dele, mas o posicionamento de receber tem que ser seu. Jesus não foi até ele. Ele fez com que Jesus ouvisse o seu clamor. Aleluia, Jesus. Jesus não desceu para curar. Jesus não veio fazer. Ele fez com que Jesus olhasse. Ele chamou a atenção de Jesus. Aleluia. E às vezes a gente quer que Jesus faça, mas não quer chamar a atenção dele. Assim Não quer clamar, não quer gritar, não quer chorar, não quer orar. Não quer buscar. Como é que Jesus vai olhar para alguém que não tem o posicionamento de chamar a atenção dele? Se Bartimeu não entendesse que ele tinha uma arma para ser usada, Jesus ia passar e ele ia continuar cego, porque Jesus não é obrigado. Oh. Jesus não é obrigado a parar no caminho para curar quem não quer ser com decalabaio, alabaia, da camote choraba da gácia. Jesus não é obrigado a parar no meio do caminho para fazer algo por alguém que não quer receber dele. Jesus não é obrigado a empurrar a bênção para quem não quer receber a bênção. Então o que é que Bartimeu faz? Chega. Já tenho muitos anos nessa situação. Não quero mais continuar da forma que eu estou. Primeira coisa, uma decisão. Primeira coisa, a decisão. Foi o que você veio fazer aqui nessa manhã. Primeira questão aqui é uma decisão. Eu não quero mais medicar. Eu não quero mais ser a pessoa que vai viver das esmolas que o povo dá. Entendendo isso, já que eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo, então eu vou me posicionar. E vou usar aquilo que eu tenho para chamar a atenção do mestre. Eu não enxergo, mas a minha boca pode alcançar a ele. E como Bartimeu toma a decisão, e ele entende que o mestre está passando, e que ele não pode perder aquela oportunidade, ele diz, então clamou, é urgente, é agora. Ele não pede, ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele entende que através do seu clamor, Jesus vai lhe escutar. Então ele já não vai parar mais de falar. Se ele já entendeu que a arma para poder Jesus alcançar ele é essa, ele não vai parar mais de clamar. E aí ele continua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
agora a gente vai entrar em uma questão. Enquanto eu estou mendigando, pedindo, sofrendo, dependendo, ninguém se levanta para me dizer nada. Ninguém estende a mão para me falar nada. Mas na hora que eu resolvo, eu decido que eu não vou viver mais aquela vida, todo mundo se levanta. É assim mesmo. E diz assim: você tem certeza que é isso que você quer? Você acha que vai dar certo mesmo? Isso é muito para você, você não acha não? Você acha que Jesus vai te ouvir? O que foi que começou a acontecer aqui? Vozes começaram a dizer a Bartimeu: pare de clamar, não está vendo que ele não vai te ouvir? Ou Bartimeu é pior do que os outros? É? Quer dizer que Deus pode ouvir outros e Bartimeu não? Por quê? Se ele não faz acepção de pessoas. Aí começaram a dizer: pare de clamar, ele não vai te ouvir. Aí Bartimeu entende que ele precisa silenciar vozes no momento que ele vai clamar. Bartimeu entende: se a necessidade é minha, se quem precisa sou eu não vou dar ouvido a vozes que não vêm dele. Eu vou silenciar vozes para que ele possa me ouvir. E ele não vai mais parar, ele já entendeu. Eu não quero viver a vida que eu tenho, a arma que eu tenho é o grito, eu vou gritar. A arma que eu tenho é o clamor, eu vou clamar. A arma que eu tenho é a oração, eu não vou mais parar de orar. Então alguém está dizendo: para, e ele está dizendo: eu não paro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E dá certo. Amém, aleluia. O clamor dá certo. Meu Deus. O clamor já deu certo. Aleluia. Tem resposta para o clamor. Ele ouve o clamor de alguém desesperado. Ele está ouvindo o clamor de alguém desesperado. Ele vai parar e vai mandar chamar. Comece a se preparar, porque ele vai te chamar. Deu certo o grito, o clamor. Jesus! Aí Jesus ouve. A expectativa dos homens era que Jesus não ouvisse, mas Jesus ouviu. Jesus ouviu. Aleluia. A oração de alguém aqui, Jesus ouviu. O pedido de socorro, Jesus ouviu. A oração da madrugada, Jesus ouviu. O pedido de resposta, Jesus ouviu. E ele te viu. Aí o que é que Jesus vai fazer? Interessante. Primeiro alguém diz cala. Aí Jesus agora vai dizer: eu ouvi e vi. Traga ele aqui. E às vezes quem mandou você calar a boca vai ser o mesmo que Deus vai usar e vai dizer: pegue na mão agora. Pegue na mão, chorar e a fé. Porque eu já cheguei. Porque eu já entrei. E alguém vai te ajudar. Eu vou mandar na tua mão alguém pegar para te trazer até mim. Jesus vai mandar pegar ele. Só que aqui agora a gente vai iniciar um processo. Primeira coisa, a decisão. Não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu não estou vendo ele, mas eu tenho uma ferramenta que eu posso usar, então eu vou usar. Vão tentar me parar, mas a ferramenta eu vou usar. Vão tentar me calar, mas a ferramenta eu vou usar. Vão tentar me atrapalhar, mas eu não vou mais poder parar até ele me enxergar. Traga ele aqui. O que é que Bartimeu tem? Uma capa. Capa essa que servia para identificar ele. Por quê? A marca de Bartimeu era a capa. Pela capa alguém dizia: é mendigo. Na capa o povo depositava as esmolas. Então quando eu entendo que Jesus está me chamando, quando eu entendo que ele já me viu e eu vou ao encontro do novo, o velho precisa ser deixado. Tem coisa que vai ter que abrir mão. Tem coisas que precisa deixar para a cura alcançar. A capa vai ter que soltar. Quando ele entende que alguém está chamando
entendendo que essa vida que eu estou vivendo vai mudar. Aleluia, Jesus. Se ele já te ouviu, tem coisas que vão mudar. Tem coisas que tu vai ter que deixar pra coisa poder mudar. A capa não vai mais te servir. Comece a deixar hoje ela aqui. Tenha bom ânimo. Ó, primeiro tinha um povo que dizia, cala a boca, porque é impossível o mestre ouvir você. Quem é você, pastor? Você não é nem digno de um mestre te ouvir. Olha a multidão que está cercando ele. Você acha que ele vai parar para dar atenção ao cego? Ao mendigo que está na beira do caminho? Jesus está no caminho, mas tu está na beira. E tu acha que Jesus vai parar para te ouvir? Cala a boca. Mas quando alguém vê que Jesus ouviu o grito, a coisa muda. O olhar de quem olha e acha que é improvável, já passa a olhar e dizer, não, é provável. Vai acontecer. Então agora quem diz assim, cala, vai dizer assim, ó, tenha bom ânimo. O impossível vai se tornar possível. Porque ele já ouviu. E agora ele está te chamando. Aí alguém vai dizer, tenha bom ânimo. Porque o mestre te chama. Mas quando tudo começou, não acreditou. Quando eu estava na minha dor, não acreditou. Quando eu estava chorando, não acreditou. Quando eu estava gritando, não acreditou. Quando eu estava pedindo, não acreditou. Mas ele ouviu e me chamou. Tem bom ânimo. O mestre te chama. Ele está te chamando. Já comece a se preparar. Porque nessa campanha o mestre irá te chamar. Com propósito tu começou e tem que continuar. A campanha você não vai poder quebrar. Tem alguém aqui neste lugar que com propósito nessa campanha está. E eu vim te responder. Vou ouvir o teu clamor. Tu não vai retroceder, porque eu vou chamar você. Eu vou te chamar. Se prepara, eu vou te chamar. Se prepara, eu vou te chamar. O que é que tu vai me apresentar? Chama! Traga aqui! Tem certeza, mestre? Tenho. Eu sei o clamor de quem ouve aqui hoje. Traz ele aqui. Traz ela aqui. Eu sei quem eu vim visitar hoje aqui. Traz ela aqui. Eu sei a casa de quem eu vou visitar hoje aqui. Traz ela aqui. Eu sei o casamento de quem eu vou visitar hoje aqui. Traz ela aqui. Eu sei a porta que eu tô abrindo hoje aqui. Traz ela aqui. Eu sei quem eu vou curar hoje aqui. Chama ela aí. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Tenha bom ânimo. O mestre te chama, bateu automaticamente. Ele me ouviu. E se ele me ouviu, ele vai mudar minha vida. Eu não vou mais precisar dessa capa. Ela só me serviu até hoje. Daqui para frente, eu não vou precisar mais dela. Porque ele vai fazer algo novo. E se eu vou caminhar com ele, se eu vou viver a novidade dele, eu preciso abandonar o que é velho. Já viu aquela história? Que Deus não pode derramar de um novo em outro velho? E que nem se costura remendo novo em trapo velho. É parte meu. Se eu estou caminhando para algo novo, o que é velho precisa ser deixado para trás. E eu entendo isso. Eu não posso ir até ele levando aquilo que eu não vou mais usar. Porque se bate meu, ele vai com a capa. Ele vai mostrar o quê? Incredulidade. Ele até está me chamando, mas deixa eu ir ver. E leva aquilo que não vai mais ser utilizado. Então eu já estou demonstrando. Porque a fé levou ele à cura. A fé e a convicção tem que andar lado a lado. Amém, Jesus. Fé e certeza. Primeira coisa, ele teve fé que ele ia ser curado. E a fé levou ele à cura. Houve uma conexão. E aí quando ele vai até o mestre, ele abandona aquela capa. O povo leva ele até o mestre. E quando ele chega até o mestre vai olhar para ele e não vai
para ele tirar mais dela, porque ele já entendeu que se ele está indo na caminho do mestre, ele tem que deixar. Então, ele já não deu esse trabalho para o mestre de pedir a ele, tire. Porque se ele fosse uma capa, acredite, o próprio Jesus ia dizer a ele, largue a capa se você quiser ser curado. Porque eu não tenho como liberar algo para você usando algo que você não vai mais precisar. Então, solta a capa. Então, já amenizou o trabalho de Jesus. Então, quando Jesus olha para ele, a pergunta é uma só. Jesus viu boa vontade. Jesus viu perseverança. Jesus viu resistência. Jesus viu as barreiras que ele venceu. Então Jesus já não vai ter mais esse trabalho. Então Jesus só vai perguntar uma coisa: o que queres que eu te faça? Aleluia! E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Que Bartimeu é mendigo. Que Bartimeu está na beira do caminho. Mas que Jesus não vai até ele. Jesus não vai contar a história dele. Jesus não vai fazer aquilo que Jesus acha que é necessário. Não. Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? Aleluia! E acredite, Bartimeu não era só cego, ele era mendigo também. Ele tinha outras demandas. Mas parece que eu vejo Jesus dizendo assim: ó, qual é a prioridade? As demandas são grandes, eu sei. Mas qual é a prioridade hoje aqui? O que queres que eu te faça hoje, agora? Qual é a tua prioridade agora? Bartimeu não vai perder tempo. Eu até sou mendigo, mas eu não enxergo. E não adianta eu ter tanto sem eu continuar enxergando. E quando eu falo de cegueira aqui, vamos lá? Eu não falo só da cegueira física. Porque existe a cegueira espiritual. Aquela cegueira que impede você de enxergar. Aquela cegueira que impede você de lutar. Você não consegue identificar onde o inimigo está. Você não consegue saber nem sobre o que orar ou como orar. Então Bartimeu, ele tinha uma cegueira física. Mas quantas pessoas estão cegas espiritualmente falando? Não consegue clamar. Não sabe nem pelo que vai buscar. Então quando ele chega até Jesus, a pergunta é: qual é a tua prioridade? O que é que você quer agora? O que é que está tirando a tua paz agora? O que é que tu precisa para a tua situação mudar agora? Aleluia, Jesus. E ele vai dizer: mestre, que eu tenha visão. Porque eu até sou mendigo porque eu não enxergo. Eira, barriga, sério. Porque a cegueira atrapalha a vida do ser humano. Verdade. Seja ela física ou espiritual. Você não consegue prosperar. Você não consegue progredir. Porque tem coisas que a sua visão estando aberta, você vai conseguir seguir em frente. Mas com a visão fechada, você não consegue prosperar. Você vive como mendigo na presença de Deus. É Deus dizendo: é manhã de eu ampliar a visão de mulher aqui. É visão, é visão. É manhã de eu trazer cura para a tua visão. O que queres que eu te faça? E ele vai dizer assim: ó Senhor, que eu tenha vista. Eu só quero enxergar, Senhor. Eu não preciso de muito, não. Eu só quero ter visão. Eu só quero enxergar aquilo que está além dos meus olhos. Porque se eu enxergar, eu vou conseguir trabalhar. Se eu enxergar, eu vou conseguir identificar. Se eu enxergar, eu vou saber até lutar. Porque a primeira ferramenta que ele tem aqui é o clamor. Mas quando a visão abre, abre também uma caixa de ferramentas. Oh, Jesus. Quando a visão abre, eu não vou só clamar mais. Eu vou seguir, eu vou adorar, eu vou acompanhar, eu vou trabalhar, minha história vai mudar. A partir do momento que o mestre me encontrar, a história vai mudar. Ele está dizendo: eu vim encontrar pessoas aqui neste lugar para a história mudar. O que é que vai acontecer aqui? Que eu tenha vista. E Jesus nem questionou o pedido dele. Porque Jesus sabia que era exatamente o que ele precisava ver. Mas ele podia pedir: Senhor, eu sou mendigo, me dê condições.
Não sei se aquele homem tinha uma casa. Talvez ele podia dizer, Senhor, me dê uma casa. Mas para que ter tanta coisa sem enxergar? Casa sem ver. Emprego bom sem enxergar. Meu Deus. Vai cair no buraco. Vai. De tudo que você precisa. Aleluia. Deus precisa abrir sua vista. Para você enxergar. Até para alcançar. Tu tem que enxergar. Para as coisas mudar. Tu precisa enxergar. Que eu tenha visto. E o mestre olha para ele e diz assim, ó. Veja. Seu pedido vai ser atendido. Veja. Não é isso que você quer seguir? Veja. E o que me chama a atenção? Jesus curou aquele homem? Curou. E o que é que aquele homem vai fazer? Porque sabe o que é que está acontecendo hoje? Jesus cura, abre porta, liberta, transforma. A gente sabe que Jesus faz. Quantas carteiras de trabalho às vezes é colocada na mesa? Deus abre a porta. Quantas pessoas chegam na igreja enferma? Deus cura. Sabe o que é que vai acontecer aqui? Bartimeu, ele vai manifestar um sentimento de gratidão. Quando é que ele manifesta um sentimento de gratidão? Quando Jesus libera sobre ele aquilo que ele está buscando. E ele, em vez de voltar para o mesmo lugar, ele segue Jesus. Amém, aleluia, Jesus. Sabe por que tem muita gente hoje que Deus está retendo muita coisa? Por conhecer o coração. Eu sei que você quer realmente receber a cura, mas você não vai mais me seguir no caminho. Aí Jesus está. É melhor você continuar onde você está do que eu lhe abençoar e você não me seguir. Bartimeu foi alcançado primeiro pela perseverança. E Jesus parou e ouviu por quê? Porque Jesus conhecia o que estava dentro. Quando Jesus para abençoar, para tratar, para curar, para libertar, não é olhando o que está fora, é olhando o que está dentro. Porque Bartimeu exatamente sabia o que ele queria. Ele não queria só cura, ele queria acompanhar Jesus. Sabe o que é que Deus me trouxe à memória aqui agora? A casa de Obed. Não gerava nada. Mulher não tinha, casa não gerava, as coisas não cresciam. O que é que Jesus vai fazer? Vai ferir alguém no caminho. Alguém vai tocar na arca, Jesus, aleluia. Deus vai matar, vai fulminar. Deus vai mudar o curso, é isso aí. Para aquilo que é dele chegar onde tem que chegar. Aí Davi entende, eu não posso mais levar essa arca. Deus não quer carro. Deus não quer que eu coloque a arca no carro. Como é que vai ser isso? Não dá para continuar. Arranja uma casa aí, coloca a arca lá. É Deus dizendo, eu vou direcionar a minha presença. Eu sei a casa que precisa a presença entrar. Eu sei onde a presença ela vai repousar. A presença entra onde? Coloca a arca na casa de Obed-edom. Acho que o próprio Obed-edom não entendeu nada. Mas quando ele abre a porta e recebe a presença, é Deus dizendo, eu sei, eu estou botando a presença na casa de quem eu conheço. A arca está entrando na casa de alguém que precisa, mas que tem um coração grato. Aleluia, Jesus. A arca está entrando na casa de alguém que eu vou mudar a história, mas não vai se prender àquilo que eu estou... Não vai se prender aos bens que eu estou liberando. Não vai se prender a porta que eu estou abrindo. Não vai se prender o casamento que eu estou dando. Não vai se prender as coisas que eu estou fazendo. Vai se prender a minha presença. Vai se prender a presença. Entenda. Toda vez que Deus para diante de alguém, não é por ver o que está fora, é por ver o que está dentro. Então o que é que vai acontecer aqui? Mulher gera, casa gera, as coisas começam a crescer, multiplicação começa a chegar. E quando Davi chega e diz assim, olha, agora é hora de eu levar. Vou tirar a arca. Ela tem que ir para o lugar dela. Quem foi alcançado pela graça vai dizer assim, ó. A casa está bem, está grande, está tudo lindo, o é gerou. A vinha começou a crescer, está tudo ótimo. Mas se a presença vai sair, eu não estou apegada a nada, eu quero estar com a presença. Ele está fazendo e eu quero estar com ele. Então eu vejo aqui Bartimeu na mesma situação.
presença alcança Bartimeu a partir do momento que ele toma uma decisão. Tudo é questão de decisão. Olha aí. Saia de cima do muro e tome uma decisão hoje. Aleluia, glória a Deus. Reflita se você quer verdadeiramente que ele faça aquilo que você quer. Mas entenda que depois que ele liberar sobre você, você também vai ter que tomar uma atitude. Porque não dá para receber bênção e permanecer do mesmo jeito. Não dá para ser alcançado por ele e continuar da mesma forma. Então Jesus olha para Bartimeu, o que é que você quer? Quero ver, Senhor. Ó a convicção. Eu quero enxergar. Chega de depender dos outros. Chega de ficar dependendo da oração dos outros. Chega de ficar esperando alguém vir na minha casa. Chega de ficar empencado. Não, eu preciso lutar. Eu preciso aprender a guerrear, Senhor. E para eu poder guerrear, eu preciso ver onde inimigo tem que e tem alguém pedindo a Deus, Senhor, amplia minha visão. Deus está dizendo, eu vou ampliar, mulher. E açúcar, atacamancho. Porque tu está precisando enxergar além mesmo. Tu está precisando ver além. Eu vou abrir a tua visão hoje aqui. Tu está pedindo a mim, Senhor, abra a minha visão. E eu vou abrir. Tu vai enxergar o que está acontecendo naquele lugar. Porque até para agir, a gente precisa identificar. É por isso que o diabo quer manter o povo cego. É isso mesmo. O diabo quer manter o povo sem conhecimento. Porque o povo vai ficar tudo sem saber o que? Só que Bartimeu não. Eu estou até cego, mas eu já sei o caminho para ele não vir. Eu vou gritar. Glória! Glória! E depois que a visão dele abre, a Bíblia vai dizer que ele fala assim, ó. Veja. Bartimeu vai dizer, obrigado, Senhor. Estou enxergando e ó, bora. A parte do Senhor ele já fez. Só que Bartimeu tá, a Bíblia vai dizer que ele tá assim, ó. E seguiu Jesus pelo caminho. Porque, aleluia, Jesus não quer só curar. Jesus quer tirar da beira e botar no caminho. Aleluia. Essa é a questão, Jesus. Obrigado. Jesus não quer só curar. Jesus não quer só ouvir. Não, Jesus não quer só fazer isso, não. Jesus quer tirar da beira e colocar no caminho. Porque Jesus estava no caminho. Quem estava fora do caminho foi Bartimeu. Aleluia, Jesus. Porque a situação, às vezes, nos leva a estar fora do caminho. Tem situações que vêm que nos levam para a beira do caminho. Mas Jesus dizendo, eu quero te tirar da beira e te colocar no caminho. Aleluia. Então ele vai seguir Jesus pelo caminho. É Bartimeu dizendo, Senhor, obrigado. Porque até para te seguir, eu preciso enxergar. Tá, e a súbia. Deus está dizendo, o que é que tu quer neste lugar? Qual é a tua petição nesta manhã neste lugar? Comece a ele clamar. Comece a ele chamar. Comece a ele gritar. Para a tua história ele mudar. Para na tua casa ele entrar. Para a tua visão ele ampliar. Tem coisa que tu precisa enxergar. E a tua visão Deus vai abrir. E foi assim que o Senhor alcançou Bartimeu. Por intermédio de um clamor. E acredite, aquela capa era uma marca. Porque todos carregam uma marca até Jesus chegar. E às vezes a marca fica. E qual é a marca? A lembrança. A lembrança às vezes não apaga. Mas o que é para tirar, Jesus tira. A capa saiu, mas a lembrança ficou. Eu era mendigo. Eu era cego. Mas a marca registrada dele era a capa. E essa marca Jesus tira. É Jesus dizendo, até o olhar das pessoas com relação a você quando eu chegar, vai ter que mudar. Te enxerga de capa, te chama de mendigo. Mas quando entender que eu entrei na tua vida, o olhar vai ter que ser diferente. Não vai olhar mais como mendigo. Não vai olhar como alguém que carrega a capa. Porque a capa, Jesus está dizendo, eu já tirei. A capa já não faz mais parte da história. Quem faz parte da história agora sou eu, porque o encontro foi comigo. Quem está mudando a história sou eu, porque o encontro foi comigo. Aleluia. Então é Jesus dizendo, continua caminhando no caminho que eu coloquei. É Jesus dizendo, a capa eu já tirei. Ficou só a marca. E a marca é alguém olhar. E é você lembrar, eu sei de onde ele me tirou. Aleluia. A marca às vezes dói. A marca que fica dói.
Mas ele está dizendo, o caminho é bom. E eu estou neste caminho. E quem caminha comigo faz toda a diferença. Porque quem caminha comigo tem novidade de vida e não fica em falta de nada. E tem principalmente a minha ajuda e a minha presença. E Jesus está te convidando nesta manhã. Ele está dizendo, eu amplio a missão. Eu tiro a capa e eu faço caminhar em um novo caminho. Mudança de vida, mudança de cenário, mudança de história. Foi o que o Senhor fez na vida de Bartimeu. Ele está dizendo, eu também vou fazer na tua vida. O pedido de socorro eu tenho ouvido. Continua gritando. O pedido de socorro eu tenho visto. E na hora certa eu vou mandar chamar. Eu vou mandar chamar. Deus manda te dizer nesta manhã, continua clamando, porque tem novo caminho te esperando. Bartimeu segue o Senhor e o nome do Senhor é glorificado. E o que me chama a atenção, vamos falar da multidão, que a gente já vai encerrar, que a hora já foi. A multidão, em todos os cenários bíblicos, a multidão só servia para atrapalhar. Deus não é com a multidão, e eu vou falar isso. Deus não é com a multidão. Deus é com quem quer Ele. Aleluia. Independente de multidão. Porque tem muitas vozes. A multidão é uma aglomeração de pessoas. E dessa aglomeração de pessoas sai várias vozes. E dessas vozes, a maioria delas são negativas. Ninguém disse a Bartimeu assim, olha, grite mais alto, vai. Ele vai te ouvir. O incentivo não vem às vezes. Verdade. O incentivo, e às vezes você está esperando o incentivo de alguém, o incentivo não vem. A pessoa poderia dizer assim, ó, grite mais alto, pastor Alisson. Vai dar certo, mano. Grita mais alto aí que o mestre está chegando, está vindo ao seu encontro. Mas aí sabe o que, é que alguém faz? Ah, não saia disso. Isso não vai dar certo. Você está sonhando alto demais. Isso não é, está fora das suas condições. Deus está dizendo que Ele não depende do cenário do homem para fazer nada na vida de Aleluia! Então Bartimeu decidiu, eu vou silenciar a voz da multidão. Tem gente aqui que Deus está dizendo, comece a silenciar certas vozes na tua casa. Comece a silenciar algumas vozes no teu ouvido. Porque para poder me escutar, tem vozes que tu tem que silenciar. Porque se você ficar ouvindo demais a negativa de alguém, você não vai conseguir ouvir a positiva de Deus. Então tem vozes na vida da gente que a gente precisa silenciar. E eu nesse último dia tenho dito, as pessoas precisam saber onde é o seu lugar. Amém, aleluia. As pessoas precisam saber onde é o seu lugar. E quem vai mostrar somos nós. Porque quando nós paramos para ouvir, quando nós choramos e nos rendemos e nos entregamos, e alguém entende que tem domínio sobre as nossas vidas, sobre aquela situação, nós nos tornamos reféns. Então Bartimeu tomou a decisão, não vou ser refém de ninguém. Aleluia. Alguém dizia assim, olha, pare de gritar. Ele dizia, quem é você? Eu sei a quem eu estou clamando, rapaz. Pare a campanha. Quem é você? Vai para a igreja de novo. Quem é tu? Eu sei a quem eu estou indo buscar. Tu agora não sai de lá. Eu sei a quem eu estou indo buscar. Tem vozes que você precisa silenciar para eu poder te alcançar e a resposta te entregar. Jesus não está com a multidão, Ele está com quem quer Ele. Aleluia, Jesus. Então nesta manhã receba esta palavra. Aleluia. A pergunta é, o que queres que eu te faça? Agora tem uma questão. Está disposto a abrir mão da capa? Está disposto a abrir mão da capa? Sabia, pastora Naira, que tem gente que está apegada à capa? Quer até que Jesus faça, mas não quer abrir mão da capa. Eu sei disso. Eita, Jesus grandão. Me ajude. Deus está dizendo, desapegue da capa. Ah, Senhor, mas se eu soltar vai doer. Meu Deus. Ah, Senhor, mas já são tantos anos carregando essa capa. Vou ter que soltar agora. Jesus está dizendo, se você quer realmente uma novidade,
Se você quer realmente enxergar, se você quer realmente ser curada, se você quer sair dessa dependência, Deus está dizendo que você vai ter que escutar a capa. Aleluia. Deus está dizendo a alguém aqui nesta manhã. Aleluia, Jesus. E você questionou, vou ter que deixar, Deus está dizendo, vai ter que deixar. Tem alguém que falou com o Senhor é mesmo, eu vou ter que abandonar. Deus está dizendo, vai ter que abandonar. Porque se vier com a capa, eu vou mandar tirar. Então é melhor que você já entenda que você tem que deixar a capa. Porque se ele vem com a capa, Jesus não ia perguntar ele o que quer que eu te faça. Jesus ia dizer, você quer ser curado, tira a capa. Agora você escolhe, eu fico com a capa ou recebe a capa. Então ele entendeu, não. Se eu estou indo diante, não. Eu estou indo para o novo. E se eu quero novo, eu vou ter que abandonar. O negócio é que não quer abandonar. Calaba. Está sofrendo com a capa. A capa é a marca da humilhação, mas não quer. Vai a súbia, meu Deus. E Deus está falando com alguém aqui, viu? Deus está dizendo, está doendo, mas tu não quer abrir mão. Dei canto, rajou, dei pra. Alabada, acabou, chora, vai a sé. Está chorando por causa da capa. Está sendo humilhada por causa da capa. Está passando lona por causa da capa. E Deus dizendo nessa manhã, ó, tu solta a capa. Rabaxando, vai a súbia, meu Deus, decando a rabaçu. Solta a capa, mulher! Tem calabada, cheque, venei a sora, vai! Deus está te chamando nessa manhã, Deus está te chamando. Deus está dizendo, abre mão, de canto na baxé. Vai chorar até quando por causa dessa capa? Deus está dizendo, eu quero fazer coisa nova. Eu tenho um caminho novo preparado. E nesse caminho tem uma promessa preparada para se cumprir na tua vida. Mas tu vai ter que renunciar à capa. Meu Deus! Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda pregação eu estou batendo nisso. Deus não é sentimentalista. Quando Deus chama Abraão, Deus diz o quê? Sai da parentela. Não tem agonia não, irmão. O povo fica com apego hoje. Eu não tenho apego com ninguém. Eu não tenho apego com ninguém, com nada. Chega de ficar sofrendo por causa de sentimento. Aleluia, Jesus. Deus falou que Abraão, saia da tua terra. Quer viver o que eu tenho para você? Abra a mão da parentela. Aleluia, glória a Deus. Desapega. Meu Deus. O que Abraão vai fazer? Vai pagar, vai seguir o caminho e vai levar com ele parente. Que Deus mandou abrir mão. Que é isso aqui? O que é que vai acontecer? Vai dar problema. Meu Deus. Vai ter confusão. Porque tudo que Deus dá direção e alguém quer fazer contrário, vai dar problema. Assim mesmo. Saia do meio da terra e da parentela. O que é que você quer levar no ló? Ah, mas é meu sobrinho, problema. Aí chega no meio do caminho, o que é que vai acontecer? Vai ter que separar. Tem que calar baixando a vai. Tem que amontoar, vai a sua. Deus não é sentimentalista. Se Deus está dizendo deixa, vai ter que deixar. Com Deus não tem dois termos nem duas conversas. A palavra é essa. Se é para renunciar, renuncia a terra. Paulo quer servir a Deus, mas não quer abrir mão de nada. Que negócio é esse? Toda vez que Deus chama alguém, Deus vai pedir para tirar. Vai, Moisés, esse monte, ó. Deus primeiro vai dizer, ó, tira a sandália aí, tire. Meu Deus. Não adianta, não tem como servir a ele sem ele não ter que tirar algo, vai ter que tirar. Tire a sandalinha do teu pé, meu filho, essa sandalinha do Egito. Tire. Tire porque você já está aqui diante de mim. E diante de mim o que é velho não fica. Tira a sandália, tira. Tira que essa sandália que ele deu não foi eu. Tire. Quem botou a sandália no teu pé não foi eu. Tu estava no Egito caminhando com a sandália. Agora tu vem pro monte e tira. Tira a sandália. Toda vez que Deus for fazer algo grande na vida de alguém, Ele vai pedir alguém em troca. Está disposto a dar algo em troca? Está disposto a abrir mão? Está disposto a aceitar a troca? Bartimeu tem que desapegar. Mas a capa era um benefício. Oh, decanto, na baixão. Eita, Jesus. Meu Deus. Mas a capa está me trazendo um benefício, Senhor. Socorro, Jesus. Que é isso aqui? Mas é da capa que eu como. Meu Deus do céu. Então tu não está querendo que eu possa fazer algo maior, não, né? Meu Deus. Mas é da capa que eu estou comendo, é da capa que eu estou me alimentando. É isso aí. É
que está chegando